Exercício número 4. Água a 24 graus Celsius flui por gravidade através de um filtro de leito poroso, formado por pequenas partículas, as quais têm um diâmetro de 0,0060 metros. A fração de vazio do leito é determinada experimentalmente, sendo igual a 0,42. O leito fixo tem uma altura de 1,5 metros. O nível da água acima do leito fixo é mantido constante a 40 centímetros. Qual é a velocidade da água filtrada? E nessa ocasião, nos está pedindo utilizar a equação modificada de Ergun. Para resolver esse problema, precisamos fazer um esquema. O esquema vai ter umas características um pouco mais complexas que os outros esquemas que nós fizemos para os outros exercícios. Então, nesse caso, vamos a fazer o desenho de uma coluna também. Aqui nesse segmento corresponde ao leito fixo, tá? Que eu vou representar dessa forma. E aqui eu vou representar o preenchimento com uma quantidade de líquido. E de acordo ao enunciado do problema, nós temos uma altura de líquido que se mantém constante, equivalente a 0,4 metros ou 40 centímetros. Então, isso daqui é um líquido. E para manter isso daqui constante, se supõe que vocês precisam adicionar uma quantidade de líquido que é equivalente ao líquido que sai pela parte inferior, que vou representar por intermédio de uma gota. Essa gota me indica que o fluido está sendo filtrado. Agora, que dados nós temos? Os dados que nos fornece o problema são a temperatura da água é equivalente a 24 graus Celsius. Consultando a tabela de propriedades termodinâmicas associadas à água, temos que sua viscosidade é equivalente a 0,914 por 10 a menos 3 Pascal segundo e uma viscosidade equivalente a 997 kg metro cúbico. Detalhe, esses dados foram consultados. Isso aqui foi uma consulta. Beleza? O que mais nós temos? Características da partícula. Um diâmetro de partícula equivalente a 0,0060 metros. E uma porosidade equivalente a 0,42. Então, aqui nesse problema, tá, nos diz que mantém esse nível constante. Já novamente estou repetindo. E aqui na parte inferior nós temos saída de um líquido que nós sabemos que se chama de filtrado. Então, a quantidade de água que se adiciona tem que ser igual àquilo que se filtra, para manter um sistema em equilíbrio. Agora, para que se mantenha esse equilíbrio, nós temos que considerar uma lei de conservação da massa, que significa o que ingressa, tá, é igual ao que sai. Tá? E nós temos que considerar isso aqui. Se o que ingressa é igual ao que sai, então a velocidade de alimentação tem que ser igual à velocidade do filtrado. Agora, nós vamos a precisar analisar, definir dois pontos de referência para poder determinar a queda de pressão, tá? E associar as informações fornecidas. Então, eu vou selecionar aqui na ponta superior um ponto de referência que eu vou chamar de 1 e eu vou definir um ponto na parte inferior 2. Por que estou fazendo isso? Porque se eu vou determinar a queda de pressão, tá, qual é a velocidade filtrada e qual é a queda de pressão utilizando uma equação específica, eu preciso definir quais são os pontos de referência para fazer um balanço energético que tem relação com a queda de pressão. Então, nesse caso, quando eu tenho dois pontos de referência e preciso fazer um balanço energético, eu vou aplicar a equação de conservação de energia. E nesse caso, aplicamos a equação de conservação da energia. Uma equação que vocês devem ter utilizado em Feno 1.
Então, para fluidos, pressão 1 no ponto 1 sobre o peso específico, mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2g, mais z1 menos HL igual a P2 sobre o peso específico, mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2g e mais z ao quadrado. Isso que vocês estão observando aqui, se considerarmos esses três termos aqui na esquerda e na direita, você já tem a equação de Bernoulli. Mas nós chamamos de equação de conservação de energia quando se considera esse elemento, que são as perdas localizadas, né? Bom, considerando os dois pontos acima, o ponto 1 e ponto 2, nós temos que fazer algumas considerações. E aqui eu preciso, novamente, eu vou utilizar isso daqui. Vamos a passar melhor outro slide. Vamos a considerar o seguinte. Fazendo novamente o esquema aqui. Aqui tem o leito de partículas, aqui está o fluido. Ponto 1, ponto 2. Então, a pressão no ponto 1, uma pressão na superfície, tem um valor equivalente a zero, porque isso está na superfície. Não significa que não tenha pressão. Significa que a pressão manométrica nesse ponto é equivalente a zero. O que você tem aqui é somente a pressão atmosférica, tá bom? E essa pressão atmosférica não se considera. Tipo, é a pressão do próprio fluido, não a pressão que está acima dele. Então, nós dizemos que a pressão 1 é equivalente a zero. Referente ao ponto 2, a pressão em 2 também é equivalente a ponto 0. Se vocês pensam aqui nesse ponto, a formação de uma gota, a gota quando se forma e sai do sistema, né, dessa coluna, ela não vai apresentar pressão, beleza? Uma gota não tem pressão. Continuo. Referente ao segundo termo que considera a velocidade, que é a componente de energia cinética. Então, a velocidade em 1 tem que ser equivalente à velocidade em 2. O que significa isso? Que a velocidade de alimentação é igual à velocidade do filtrado. Então, se V1 é igual a V2, não há contribuição na energia cinética, ou não tem aumento. Beleza? Agora, considerando o outro elemento Z1 e C2, voltamos para cá, que é o terceiro elemento que corresponde à componente de energia potencial. Então, a energia potencial sempre está associada à altura. Então, pessoal, vocês podem observar que se nós temos aqui uma altura, que eu esqueci de colocar também, que isso daqui, o leito, tem uma altura de 1,5 metros. Beleza? Lembrando, não está a escala, porém, é um dado que eu tinha omitido. Então, a componente referente à energia potencial sim vai ter um efeito porque nós temos uma altura que corresponde ao líquido e uma altura que corresponde ao leito. Continuo aqui. Então, isso daqui sim há energia potencial é nosso problema. HL, que corresponde especificamente à perda de carga produto das leito de partículas.
¿Por qué chamamos de perda de carga? ¿Y por qué consideramos que existe perda de carga? Porque se o fluido que está aqui, o fluido começa a entrar numa velocidade aqui nesse ponto e ele vai começar progressivamente a passar através desse leito. Portanto, isso daqui, a velocidade dentro desse material vai ser diferente. Então, nós vamos a ter uma certa perda de carga, tá bom? Finalmente, tá? Fazendo uma redução dessa equação, então podemos dizer o seguinte, que pressão não tem, velocidade também não tem, o que só resta é simplesmente a contribuição da energia potencial e a perda de carga. Dessa forma, nós chegamos à seguinte expressão, HL igual a Z2 menos C1. Essa equação sai a partir da equação geral da conservação de energia. Substituindo agora os valores, a perda de carga HL vai ser igual a C2. Eu vou considerar a altura total, certo? Tá? Que seria de cima para baixo, considerando seja 0,4 mais o 1,5. Beleza? Isso aqui é equivalente a 1,9 metros, menos, como estou considerando o ponto de partida aqui, referência, né? Porque o fluido tem esse movimento descendente, eu considero Z1 equivalente a 0 metros. Então, a perda de carga é equivalente a 1,9 metros. Lembrando que aqui as unidades de perda de carga é energia sobre força. Tá? Energia, você sabe que é o que é? Joule. E Joule se representa Newton metro. E força, Newton. Newton vai embora, fica em metros. Tá? Não significa que as unidades sejam metro, unidade de comprimento, senão que devido a essa simplificação disso daqui, as unidades ficam em metro, tá bom? Não esqueçam esse detalhe. Bom, agora que nós temos esse valor, vamos a multiplicar pelo peso específico, tá? O peso se faz a multiplicação do peso específico porque nós vamos a utilizar a equação fundamental da hidrostática, que diz o seguinte, a queda de pressão é equivalente ao peso específico vezes a altura. Equação fundamental da hidrostática. Então, isso daqui vai ser igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura ou perda de carga localizada. Em nosso caso, vai ser queda de pressão igual a 997 kg metro cúbico, o valor da aceleração da força de gravidade, vezes a perda de carga, 1,9 metros. Isso é equivalente a 18.564 Pascal. Agora, a equação modificada de Ergun que nós vamos utilizar, porque a nós está sendo pedido qual que é a velocidade. Nós podemos utilizar a equação de Ergun normal, mas nesse caso vamos utilizar a equação modificada. Então, a equação modificada de Ergun tem as seguintes características. Menos delta de P, massa específica do fluido, diâmetro de partícula, porosidade ao cubo, sobre G quadrado, já explico essa nova variável, comprimento ou altura do leito, 1 menos porosidade, igual a 150 sobre Reynolds, mais 1,75. Bom, pessoal, esse G que vocês estão observando aqui, dessa equação modificada de Ergun, o G não é nada mais que a relação entre a massa específica do fluido vezes a velocidade. Então, essa unidade daqui, G, representa a vazão mássica por unidade de
área. Beleza? Isso que significa G. Fazendo análise dimensional, podemos dizer massa específica do fluido, quilograma, metro cúbico, vezes a velocidade, metros sobre segundo. Fazendo as simplificações aqui, nós temos quilograma sobre segundo, metro quadrado, e aqui está a explicação das unidades, né? Vazão mássica por unidade de área. Prossigo aqui. Bom, agora precisamos calcular o número de Reynolds, porque essa equação nos solicita o valor do número de Reynolds, portanto, não é o Reynolds comum tradicional, é o Reynolds que foi adaptado por Ergun. Beleza? Agora procedemos a calcular esse Reynolds. Calculando Reynolds, então Reynolds vai ser igual a diâmetro de partícula, a velocidade massa específica do fluido, 1 menos a porosidade, viscosidade do fluido. A partir daqui podemos fazer uma consideração. Observa, velocidade. Vou colocar por aqui. Velocidade vezes massa específica. Isso vai ficar da seguinte forma: dp, isso daqui é g, sobre 1 menos a porosidade vezes a viscosidade do fluido. Bom, aqui nós vamos ter Reynolds vai ser igual a 0,006 metros vezes G sobre a sua porosidade 1 menos 0,42 vezes a viscosidade 0,9142 por 10 a menos 3 Pascal segundo. Bom, daqui vocês podem observar que essa expressão de Reynolds ficou em função da nossa nova variável, vazão mássica por unidade de área. Então, essa expressão fica Reynolds igual a 11,316 G. Pronto. Agora, essa expressão nós vamos a substituir especificamente aqui. Beleza? Nessa expressão de aqui. Assim, vamos a chegar ao seguinte resultado. Então, fazendo aí a substituição, agora vou proceder a jogar os valores. Temos queda de pressão, que já foi determinada anteriormente pelo balanço energético, que foi 18.564 Pascal, vezes a massa específica, 997 kg metro cúbico, vezes o diâmetro da partícula, 0,006 metros. Beleza? Aqui na parte inferior vai ser G ao quadrado, vezes o comprimento do leito, 1,5, vezes a porosidade, 0,42 ao cubo, sobre 1 menos 0,42, vai ser igual, vou colocar o segundo termo na parte inferior, 150 sobre 11,316 G mais 1,75. Simplificando essa expressão numérica, chegamos nos seguintes valores: 9.456,85 sobre G2 igual a 13,25 sobre G mais 1,75. Fazendo uma pausa aí, vocês estão observando que isso daqui vai se tornar em uma equação de segundo grau, porque temos uma variável desconhecida, tá? Que o G está ao quadrado. Então, aqui, para deixar essa expressão mais amigável, vamos a multiplicar por G2, G quadrado, perdão. Multiplicando por G quadrado, vamos obter o seguinte: 9.456,85. Tá? Vai ser igual a 13,25 G
mais, tá bom? 1,75 g quadrado. Então, temos aqui uma equação de segundo grau. Então, lembrando aqui um pouco, vou apagar isso aqui para deixar mais próximo. Isso daqui tem similaridade com essa equação de aqui. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Bom, agora com essa expressão, procedemos a resolver essa equação. Aí utilizamos a seguinte expressão. A raiz vai ser igual a menos b mais menos a raiz cúbica de b quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Então, nesse caso, x vai ser g para a gente. Vai ser igual a menos 13,25 mais menos raiz de 13,25 ao quadrado menos 4 vezes 1,75 vezes menos 9,456,85 sobre 2 vezes a 1,75. Bom, calculando aqui a raiz, nós determinamos que G, a vazão máxima por unidade de área, é equivalente a 69,85 kg segundo sobre metro quadrado. Agora, com esse valor, e lembrando que a vazão máxima por unidade de área é igual à massa específica do fluido vezes a velocidade, nós conseguimos determinar a velocidade, isolando ela e associando simplesmente a divisão entre a vazão máxima por unidade de área entre a massa específica do fluido, é igual a 69,85 quilograma segundo metro quadrado sobre a massa específica 997 kg metro cúbico. E fazendo as simplificações, nós obtemos que a velocidade é equivalente a 0,07 metros por segundo. Beleza? Exercício resolvido, essa é a velocidade da água.